Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. O meu nome é Paula Jucá e o tema da aula de hoje é Políticas de Inclusão, Implicações e Contradições. E para iniciarmos a nossa conversa, eu relembro aquilo que nós tratamos na aula anterior. Nós podemos ver que o processo histórico da educação inclusiva perpassou por diversas etapas, por diversas transformações, até que nós chegamos às políticas de inclusão que nós temos hoje. Mas, pessoal, essas políticas que nós temos hoje, elas são realmente viáveis para a inclusão dessas pessoas com necessidades especiais? Será que essas políticas elas contribuem realmente para esse processo? Então, vamos iniciar as nossas reflexões e me acompanhe. Pessoal, só relembrando, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, a superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo a essas pessoas o direito de quê? Da transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. O que quer dizer isso? Quer dizer que desde a educação infantil até a educação superior, essas pessoas, elas vão precisar de acompanhamento, elas têm direito a esse acompanhamento e a escola deve acompanhar todo esse desenvolvimento até a educação superior. Elas têm direito também ao atendimento educacional especializado, à continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino, à acessibilidade urbanística e arquitetônica, a formação de professores e demais profissionais de educação para a inclusão escolar, porque não basta somente incluir esses estudantes nas escolas, mas os professores têm que estar preparados para recebê-los, e não só os professores, entendendo aqui, pessoal, que a inclusão não é só inserir o estudante com uma necessidade específica dentro de uma sala de aula, mas ele interagir com toda a comunidade escolar. E a educação, ela não se faz somente entre o professor e o estudante, ela se faz por meio da socialização tanto dos colegas em sala de aula, quanto dos demais profissionais que atuam dentro da instituição. A participação da família e da comunidade nas ações que são desenvolvidas na escola e a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Então, só trazendo aqui a vocês, relembrando o objetivo da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. E a discussão, ela inicia-se a partir desses pressupostos. Será que isso realmente acontece dentro das escolas? Isso que se trata é o ideal para a inclusão? Então, são essas reflexões que eu quero que vocês comecem a fazer, são esses questionamentos que eu gostaria que vocês começassem a refletir a partir desses questionamentos. Então, pessoal, vamos falar um pouco dos alunos atendidos pela educação especial. Por muito tempo, perdurou o entendimento de que a educação especial, organizada de forma paralela à educação comum, seria a forma mais apropriada para o atendimento de alunos que apresentavam deficiência ou que não se adequassem à estrutura rígida dos sistemas de ensino. Essa concepção, ela exerceu um impacto duradouro na história da educação especial, resultando em práticas que enfatizavam os aspectos relacionados à deficiência em contraposição à dimensão pedagógica.
O desenvolvimento de estudos no campo da educação e dos direitos humanos vem modificando os conceitos, as legislações, as práticas educacionais e de gestão, indicando a necessidade de se promover uma reestruturação das escolas de ensino regular e da educação especial. Conforme nós vimos na aula anterior, questão do histórico, em 1994, a Declaração de Salamanca proclama que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que alunos com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, tendo como princípio orientador que as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras. O conceito de necessidades educacionais especiais, que passa a ser amplamente disseminado a partir dessa declaração, o conceito de necessidades educacionais especiais, que passa a ser amplamente disseminado a partir dessa declaração, ressalta a interação das características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social. No entanto, mesmo com a perspectiva conceitual que aponte para a organização de sistemas educacionais inclusivos, que garantam o acesso de todos os alunos e os apoios necessários para sua participação e aprendizagem, as políticas implementadas pelos sistemas de ensino não alcançaram esse objetivo. Então, na perspectiva inclusiva, a educação especial ela passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, que são a superdotação, que é a superdotação. Nesses casos e outros que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial ela vai atuar de forma mais articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos. Então, a educação especial, ela direciona suas ações para o atendimento às especificidades desses alunos no processo educacional e no âmbito de uma atuação mais ampla na escola. Orienta a organização de redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, serviços e desenvolvimento de práticas colaborativas. Então, pessoal, os estudos aí mais recentes no campo da educação especial, eles enfatizam que as definições e uso de classificações devem também ser contextualizados, não se esgotando na mera especificação ou categorização atribuída a um quadro de deficiência. Partindo, então, desse princípio, de tudo que foi falado até agora, nós iremos, então, falar sobre as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, nós iremos tratar, a partir de agora, do atendimento educacional especializado. Então, a educação inclusiva, ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Ela realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Então, o atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades envolvidas no atendimento educacional especializado, elas diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento contempla ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Dentre, pessoal, as atividades de atendimento educacional especializado
são disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve ser articulado com a proposta pedagógica de ensino comum. O atendimento educacional especializado é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitam monitoramento e avaliação da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros de atendimento educacional especializados públicos ou conveniados. Então, o acesso aqui ao atendimento educacional especializado, ele tem início desde a educação infantil, na qual se desenvolve as bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças, elas favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. Por isso que se fala que é tão importante essa inserção da criança desde a educação infantil na sala de aula, no ambiente escolar. Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos e educação profissional, as ações da educação especial possibilitam a ampliação de oportunidades de escolarização, formação para ingresso no mundo do trabalho e efetiva participação social. A interface da educação especial na educação indígena do campo e quilombola deve assegurar que os recursos, serviços e atendimento educacional especializado estejam presentes nos projetos pedagógicos construídos com base nas diferenças socioculturais desses grupos. Já aí na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Essas ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos, pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós sabemos que o acesso hoje de pessoas com necessidades específicas à universidade, ela tem se expandido. É obrigatório que haja a cota para pessoas que possuem deficiência e, por meio da necessidade, são realizadas as adaptações para que essa pessoa possa realizar a prova junto com os demais participantes. Para o ingresso dos alunos surdos às escolas comuns, a educação bilíngue, língua portuguesa, Libras, desenvolve o ensino escolar na língua portuguesa e na língua de sinais. O ensino de língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, os serviços de tradutor-intérprete de Libras e língua portuguesa e o ensino de Libras para os demais alunos da escola. O atendimento educacional especializado para esses alunos é ofertado tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais. Devido à diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja com os outros surdos em turmas comuns na escola regular. Então, o atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino de língua brasileira de sinais, na língua portuguesa, na modalidade escrita como segunda língua do sistema Braille. Agora, a avaliação. Como que é feita a avaliação desses estudantes? Então, a avaliação pedagógica, como processo dinâmico, considera tanto o conhecimento prévio e o nível atual do desenvolvimento do aluno, quanto as possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor.
No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias, considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos, e o uso da língua de sinais, de textos em braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana. Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, tradutor, intérprete, de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar. Para a atuação na educação especial, pessoal, o professor deve ter como base da sua formação inicial e continuada conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação, ela possibilita a atuação do professor no atendimento educacional especializado. Aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, no centro de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares, nos ambientes domiciliares para oferta do serviço e recursos de educação especial. Então, para assegurar a intersetoriedade na implementação das políticas públicas, a formação deve contemplar conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, visando a acessibilidade arquitetônica ao atendimento de saúde, promoção de assistência social, trabalho e justiça. Então, os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos tecnológicos, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender necessidades educacionais de todos os alunos. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação, incluindo instalações, equipamentos, mobiliários e nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informações. Então, pessoal, de uma forma geral, é isso que trata, né, a Política Nacional da Educação Inclusiva. E eu trago agora a vocês, e para que vocês possam refletir e se questionarem, tudo isso que nós falamos, como isso é realizado dentro das escolas? Será que essas pessoas que têm necessidades específicas, elas conseguem mesmo serem incluídas dentro desse contexto escolar? Como é que nós podemos perceber cada um desses itens que foram falados em relação às diversas necessidades que às vezes recebemos em sala de aula? Talvez haja o apoio por meio de recursos, por meio de adaptações físicas da instituição, as adaptações arquitetônicas, como foi falado, mas e a questão da adaptação do professor em relação a esse aluno em sala de aula? Como que esse aluno ele consegue acompanhar os demais em sala de aula, já que a política de educação nacional ela prevê que não é o professor que tem que fazer atividades adaptativas para esse aluno, ele que tem que se adaptar. É por isso que existem os centros de atendimento. Então, na sala de aula, ele tem ali que acompanhar e desenvolver as habilidades junto com os demais estudantes. Então, como que isso acontece? E outra questão, será que essa política que nos traz hoje, nós, enquanto professores, será que os professores estão preparados para receber esses estudantes em sala de aula, a planejar atividades, que sabendo que existe aluno ali dentro da sala de aula que não vai conseguir desenvolver de forma tão precisa e rápida como os demais? Como que o professor ele
pode, né, adaptar a essas questões. Se ele tem tido formações, né, se essas formações também elas atendem a essas necessidades do professor. Então, são todas essas reflexões que nessa aula eu trago a vocês, que é por meio desses questionamentos que nós iremos aí na sala de aula. Então, pessoal, eu deixo vocês aqui nessa aula para pensarem nessas situações, nas diversas situações em que o estudante com deficiência ele ainda perpassa, porque nós vimos aí a questão histórica, mas ainda existe uma luta muito grande para a inclusão e que vocês possam refletir e nós possamos discutir melhor sobre essas questões para a nossa prática, para que nós possamos melhorar a nossa prática. Então, eu fico por aqui e aguardo vocês até a próxima aula.